Olá Brasil, esse não é um vídeo fácil pra mim. Se você me acompanha aqui no YouTube, você percebeu que eu dei uma sumidinha, que tem um bom tempo que eu não venho aqui conversar com você. E isso se deve a uma grande perda que eu vivenciei. A minha mãe faleceu em março desse ano. E foi uma coisa totalmente repentina e inesperada, sabe? Pra você ter uma ideia, eu tenho um pai que é muito doente há muitos anos. Quando chegar o momento dele partir, não vai ser algo que vai pegar a gente de surpresa. Mas com a minha mãe, não. Ninguém nunca poderia esperar uma coisa dessas e foi tudo muito rápido. Foi um choque mesmo, menos de 24 horas tudo aconteceu. E eu fiz a única coisa que eu poderia fazer. Eu me recolhi, eu me acolhi para processar todas essas informações e vivenciar o meu processo de luto. E foi um momento de muita dor, mas também de muito aprendizado e crescimento. E eu sou grata pela oportunidade de estar aqui hoje, usando esse espaço para compartilhar com você. Quando alguma coisa difícil acontece com a gente, eu não sei se você também tem essa sensação, parece que a gente se isola do mundo, sabe? Parece que tá acontecendo só com a gente, que ninguém nunca vai conseguir compreender a nossa dor, que ninguém nunca vai ser capaz de ajudar a gente se recolhe, se isola. E eu tô aqui pra te dizer que você não está sozinho. E eu espero poder, com a minha partilha, te ajudar, fazer com que você se sinta também acolhido e dar uma luz, trazer ferramentas e compartilhar meus aprendizados para que você consiga lidar com isso tudo com leveza. E o que eu vou falar aqui hoje é sobre como superar uma grande perda na sua vida. E eu não tô falando apenas de falecimento de pessoas, pode ser a perda de um emprego, pode ser o fim de um relacionamento, pode ser o falecimento de um animalzinho de estimação, qualquer coisa que representou um impacto na sua vida. Tem uma frase que eu ouvi há algum tempo que diz que o luto é a ausência do normal. Qualquer mudança brusca que você vive na sua vida e que faz com que você rompa com aquilo que você entendia que era a sua realidade, isso é uma morte, isso é uma perda e vem junto com ele um processo de luto que a gente precisa respeitar. O acompanhamento psicológico, ele é fundamental pra gente que vive esses momentos. Uma outra coisa muito importante é você respeitar a sua dor. Eu vejo pessoas que tentam comparar suas dores com as dos outros, suas perdas com as dos outros, mas isso não num jeito empático, mas num jeito de deslegitimizar seu sofrimento, minimizar a sua perda. Mas não, a sua vivência é única, a sua história é única, a sua dor é única, só você a conhece. Não a compare. Se ela é importante para você, respeite-a, acolha, vivencia. Não tente também rejeitar isso, colocar embaixo do tapete, tentar atropelar a sua dor. Os nossos sentimentos, as nossas emoções, elas precisam ser vivenciadas e respeitadas. É óbvio que não é também o extremo, nenhum dos dois extremos, nem ignorar o seu sentimento, nem chafurdar nele, se entregar para ele. E aí o acompanhamento psicológico tem um papel muito importante para nos ajudar a processar, compreender, viver como tem que ser vivido, sem ignorar e sem irmos embora com ele. E aquilo que eu falei sobre a questão do isolamento pode ser uma armadilha muito grande, porque quanto mais a gente se isola, mais a gente se sente solitário, acuado, num beco sem saída, e mais difícil se torna o movimento para sair dele. Tudo que a gente vivencia tem outras pessoas que já vivenciaram em algum outro momento e que estão dispostas e abertas para compartilhar e ajudar você. Ou mesmo quem não tenha vivido isso, compartilhe com pessoas da sua confiança, do seu círculo. Isso vai fazer com que você perceba que existe um grande suporte ao seu redor também, que você não está sozinho. E tem uma outra coisa que foi muito poderosa e me ajudou muito na minha experiência particular. Eu trabalho com desenvolvimento pessoal, então faz muitos anos que eu estudo,
que eu compartilho experiências que eu aplico na minha própria vida. E uma das coisas que eu sempre falo com vocês é sobre como a gente deve treinar o nosso olhar para encontrar as coisas positivas, mesmo nas situações mais desafiadoras. E eu percebi que isso foi uma coisa que me ajudou muito. E aí você deve estar pensando assim, Carol, como assim conseguir encontrar coisas positivas diante de uma grande tragédia como essa? Tem um livro que eu até recomendo a leitura que se chama Inteligência Positiva. O nome do autor é uma pegadinha, né, de pronúncia, chama Shirzad Chamine, e nele tem uma ferramenta que se chama a técnica dos 3 presentes, que eu vou compartilhar com você aqui hoje. Ele fala pra gente pegar uma situação desafiadora da nossa vida e encontrar 3 formas como essa situação pode nos trazer, se transformar em dádivas. 3 dádivas que a gente pode obter de um desafio. Isso não é sobre se conectar com os momentos difíceis e atrair mais deles para a nossa vida. Muita gente tem esse pensamento, né? Ai, nossa, como se eu for achar coisas positivas num momento tão difícil, eu vou estar falando para o universo que eu quero mais disso. Não, não é isso. É simplesmente sobre você vivenciar um milagre na sua vida. Tem uma frase que eu gosto muito que diz que o milagre é a mudança de perspectiva. Ou seja, a situação em si não muda, mas muda a forma como você a percebe. E quando isso acontece, você vivencia um milagre. Outra coisa que essa técnica não é sobre se conformar com os problemas e não fazer nada para mudá-los. Muito pelo contrário, quando você coloca em prática essa nova perspectiva, enxergando oportunidades e dádivas no seu desafio, você consegue sair da prisão, você pode até encontrar soluções para o problema, se for o caso. Esse é um exercício poderoso que vai te fortalecer, te empoderar, fazendo com que você abandone o papel de vítima das circunstâncias e assuma a liderança da sua vida. Então vamos lá? Escolha aí, pense um desafio que você esteja vivendo agora, né? No meu, qual é a sua grande perda? Qual é o grande problema que você vem enfrentando? No meu caso, foi o falecimento da minha mãe. E pense em 3 formas como isso pode ser um presente para você, uma dádiva, uma oportunidade. E antes que você pense que não existe, calma, simplesmente se abra para isso. E eu vou compartilhar com você quais foram as minhas 3. Meu primeiro presente foi que eu tive a oportunidade de me tornar ainda mais forte e acessar a minha capacidade. A minha mãe, ela gerenciava muitas coisas na nossa família, você não tem ideia. Ela fazia muitas coisas que eu tinha certeza que eu jamais conseguiria fazer. E eu também não fazia muito esforço para aprender. Eu falava, não, eu não consigo lidar com isso, eu não sei resolver isso. Eu ligava para minha mãe e pronto, estava tudo resolvido. Com o falecimento dela, eu não tive escolha, eu precisei aprender. Ela faleceu no dia 17, no dia 18, eu fiquei com o celular dela, né? E o telefone não parava, não parava. E não eram pessoas que sabiam que ela tinha falecido, não tinha dado nem tempo de comunicar. Eram pessoas com demandas e problemas que precisavam ser resolvidos e que só ela sabia fazer. No primeiro momento, eu entrei em desespero. Eu estava me sentindo profundamente desamparada, porque eu perdi a minha referência, eu perdi a minha mãe. E eu tinha que lidar com tudo aquilo que eu não conseguia, que eu não sabia, que eu não tinha ideia. Mas eu respirei fundo, eu voltei para o meu centro e eu me lembrei que tudo que a minha mãe sabia, ela precisou aprender um dia, ela também não nasceu sabendo. E se ela conseguiu aprender, eu também seria capaz. Então eu pedi ajuda para as pessoas próximas, eu pesquisei, eu estudei sobre aquelas situações e aos poucos eu fui conseguindo lidar com tudo, gerenciar tudo. E hoje eu já faço tudo o que ela fazia com muita tranquilidade, com confiança. E esse foi o primeiro grande presente, a minha própria superação. A minha segunda dádiva, meu segundo presente, tem a ver com meu pai. Eu te falei que ele é muito doente, né? Ele tem uma doença neurodegenerativa progressiva
há aproximadamente 20 anos. Ou seja, desde que apareceu essa doença, ele só vem piorando, sabe? E pra mim era muito difícil aceitar e conviver com isso. Eu sofria muito toda vez que eu ia visitá-lo, que eu estava próxima a ele. Eu sofria muito e aí eu acabava evitando ir até lá. Mas é óbvio que não era algo consciente, não era algo que eu falava assim, ah não, é muito difícil pra mim e eu não vou lá ver o meu pai. Não, eu me atrasava, eu me enrolava toda e eu acabava perdendo a hora e eu não conseguia mais ir. E isso se repetia com uma frequência absurda. E eu também ficava tranquila, porque eu sabia que a minha mãe estava cuidando dele, que a minha mãe estava próxima a ele. E era um ciclo que se repetia muito. Com o falecimento da minha mãe, eu tive a oportunidade de curar essa minha relação com a situação do meu pai. Ainda me dói muito vê-lo debilitado, vê-lo se enfraquecendo, definhando a cada dia, mas eu tô sempre lá, sempre mesmo. E eu fico perto dele, eu leio com ele, eu falo pra ele que eu o amo muito. E isso me trouxe muita paz, porque eu pude curar as coisas e estar presente para ele. E o meu terceiro grande presente é justamente isso que eu tô fazendo aqui agora. Para mim é uma dádiva mesmo, um grande... eu não tenho nem palavras para expressar, sabe? Eu saber que eu posso pegar os meus desafios e poder ajudar outras pessoas, isso para mim é muito forte. É algo que eu sou verdadeiramente grata. E faz com que eu passe pelas situações com mais resignação. Eu passo por tudo, óbvio, com muita autoconsciência e cuidando de mim, mas pensando, quando eu sair disso, eu vou poder ajudar outras pessoas. Então eu já vou registrando as coisas que funcionam, as coisas que não funcionam, porque eu sei que isso vai ser precioso para alguém no momento que a pessoa estiver passando por aquela dor. Então uma das formas também que você pode pensar sobre como lidar com a sua perda é buscar esse crescimento e uma forma de compartilhá-lo com o outro, porque é extremamente recompensador saber que a gente está fazendo a nossa parte para ajudar alguém. Tudo que nos acontece pode se tornar uma oportunidade para o nosso crescimento e nossa transformação. Eu não sei qual é a sua grande perda agora. Eu sinto muito, muito mesmo por ela. Saiba que você não está sozinho e que você, que nós podemos usar isso para enxergar a vida de uma nova forma. Nós não temos nenhum controle sobre as coisas que acontecem no mundo, sobre as coisas que acontecem do lado de fora da gente, na nossa vida. Mas nós temos total controle e escolha de como a gente vai reagir, como a gente vai lidar com elas. Eu espero que você abra o seu coração para isso e que você consiga também encontrar os seus 3 presentes escondidos aí por trás dessa grande dor. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado. E agora sim, eu estou de volta aqui. Então um beijo grande para você. Até a próxima. Tchau, tchau.